ou pertencemos ao reino, ao governo do diabo. O governo de Deus, do reino de Deus, tem uma maneira de proceder, tem uma maneira de viver. O reino e o império de Satanás tem uma maneira de viver, tem uma cultura, tem um estilo de vida. E quando estamos com a missão de anunciar o evangelho, Jesus um dia disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Primeira mensagem dos pregadores do evangelho é a mensagem de salvação. E a pessoa vai crer no Filho de Deus, em Cristo, na sua obra e nos seus princípios e será salvo. E também, aleluia, para confirmar a sua fé, vai se batizar. E a questão do batismo tem a ver com a imersão ou a transição para uma nova vida, para um novo reino. Antes de Abraão ir para a terra prometida, ou para ele ir para a terra prometida, antes ele vivia além do rio. Ele vivia além do rio. Ele teve que atravessar o rio, ele teve que vir para um novo território, que era o que Deus estava reservando para a vida dele. Para que você venha viver uma nova vida, aqueles que ainda não estão em Cristo, não creu no Evangelho, é necessário você ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, que é as boas novas do reino de Deus, e você crê, aleluia, então com a fé vem também o arrependimento e a conversão, que é o quê? É a mudança, a decisão de mudar. Porque no arrependimento você fica convencido que está errado, que a vida de pecado, que essa vida nas trevas não dá certo, não funciona, vai levar a pessoa cada vez mais para a ruína, ou aliás, a pessoa já está na ruína, mas quando ele ouve o evangelho, as boas novas do reino de Deus, ele descobre que há um reino, que há um governo do Senhor Jesus Cristo, o governo de Deus, e que esse governo é um governo de amor, de luz, de paz, de justiça, de salvação. Então, quando você crê nessa mensagem, aleluia, há a necessidade de tomar uma decisão, que é o quê? A conversão. Vir em direção ao reino de Deus, porque você creu na mensagem que chegou até você. Essa conversão leva você a fazer renúncias, a decidir, eu vou me batizar. E o batismo representa a morte para o reino das trevas e a ressurreição ou a vida para o reino da luz. Você vai estar deixando as velhas práticas, a velha vida das trevas, a velha vida das práticas que Satanás propôs para você, que tem a ver tudo com o sistema que rege esse século ou esse período em que o mundo está. Existem maneiras de viver, existem culturas, existem práticas que não tem nada a ver com o reino da luz. Mas quando você ouve, aleluia, o evangelho do reino de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus e conhecendo os princípios da palavra de Deus, há necessidade de uma conversão, há necessidade de um compromisso com Jesus Cristo para viver no novo reino, que é o reino de Deus, que é o reino de Cristo. E esse reino, eu tenho que dizer para você que o rei desse reino é Cristo. Cristo, ele reina. Amém? Ele é o rei desse reino. Glórias a Deus. E aqueles que pertencem a Cristo, essas pessoas são súditos desse reino. Vive em seu reino como súdito, como príncipes, como princesas no reino de Deus, cujo rei é Cristo, cujo governante é Cristo. Aleluia. E eu quero ler uma palavra
para o teu coração, para a gente já também fechar essa mensagem, e eu quero orar por você também que está na sintonia. Mas Isaías 61, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Essa palavra de Deus fala de uma maneira bem específica acerca da unção do Espírito de Deus e o seu propósito, mas que se cumpre de forma profética na vida do Rei, que é o Cristo, o Filho de Deus, quando ele veio a essa terra cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito, que foi, em primeiro lugar, anunciar o reino de Deus. Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, quando ele começa a declarar essa mensagem, conforme Mateus 4,16, Isaías 9:2 é a profecia, Mateus 4:16 é o cumprimento. Jesus vive a realidade e o povo vive a realidade de contemplar a luz. A Bíblia diz que o povo que estava assentado em trevas, ou que estava em trevas, viu uma grande luz. E aqueles que estavam assentados na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A eles resplandeceu a luz. Aí Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é um reino de luz. É um reino onde as trevas é dissipada quando esse reino de luz chega. Pastor, o que é trevas? Trevas, em primeiro lugar, representa o próprio Satanás e os seus demônios, que promove as trevas. A Bíblia chama Satanás de o príncipe das trevas. Ou seja, é ele que promove, ele trabalha, ele patrocina, ele se movimenta para estabelecer as trevas em todo o mundo. Em segundo lugar, as trevas é o pecado. A Bíblia fala que as obras das trevas é o pecado. A prática pecaminosa é obras das trevas, da escuridão. E essas trevas, aleluia, conduz as pessoas à morte do seu espírito, a morte espiritual, a separação de Deus, a morte eterna, que fala também da eterna separação de Deus. Mas quando Cristo chega, o reino de Deus chega. E o reino de Deus é o reino cujo rei é o Cristo, e a Bíblia diz que ele é a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Cristo, ele é a luz, ele é luz, e nele não habita treva alguma. Quando Cristo chega como rei da luz, como a luz e sendo o rei da luz, as trevas têm que ser dissipadas. Então, o que vai ser dissipado? O próprio Satanás, ele vai ser expulso. Os demônios têm que partir em retirada. Os demônios que governam as casas, pessoas, cidades. Quando Cristo chega na vida dessa pessoa, então as trevas são dissipadas e Cristo entra nessa casa, nessa família. Em segundo lugar,
Cristo como Senhor, como Rei, nesse reino de Deus, ele é vida. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde Cristo chega, se ali a morte, irmã Cida, irmã Josiane, irmã Francisca, se ali a morte, em primeiro lugar, a morte espiritual está imperando naquele ambiente, então a morte tem que sair. A vida chega, e a vida que é Cristo, ele é mais forte que a morte. Aleluia! A morte não suporta o poder da vida, o poder de Cristo entrando dentro de um lar, dentro de uma casa, na vida de uma pessoa. Tem muitas pessoas, preste atenção, que no corpo ele parece que tem vida, ele está andando, ele está de pé, mas ele está morto, morto espiritualmente, sem vida espiritual. Mas quando Cristo chega na vida desta pessoa, então essa pessoa agora realmente vai ter vida, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. O reino de Deus, aleluia, é um reino, glórias a Deus, que vai trazer ordem, que vai transformar a vida das pessoas, porque é um novo governo. Nesse novo governo, aleluia, que é o governo de Cristo, vai haver uma mudança na vida das pessoas. E nós vamos aprender que esse governo é um governo que traz para a vida das pessoas justiça, aleluia, traz para a vida das pessoas também liberdade. O capítulo 61 de Isaías e também Lucas 4, 18 e 19, se cumpre também o que Jesus declara aqui no capítulo 61. Ele diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamação de libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É um governo e é um reino que traz libertação. Aquele que está preso nas correntes espirituais do mal, aquele que está preso no poder das trevas, essa pessoa é liberto, aleluia, através desse reino, através desse governante poderoso que é Cristo, a qual nós estamos aqui para lhes anunciar. Em Cristo, a libertação e a mudança para com a sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer e receber. E a pessoa de Cristo, esse reino na sua casa, e permitir que os princípios desse reino venha reger a sua vida e a sua família, o poder desse reino venha entrar na sua casa para expulsar o poder das trevas, porque só pode expulsar um poder ou um reino, outro reino. Eu vou repetir. Só pode expulsar um reino, outro reino. Não tem como expulsar o reino de Satanás de uma casa se o outro reino não entrar. Não tem como, vou repetir. Não tem como o reino de Satanás sair de uma casa se o outro reino, que é o reino de Cristo, não entrar. Não tem como as trevas sair da tua casa se a luz não entrar. Não tem como a vida, a morte sair da sua casa se a vida não entrar. Então há uma necessidade de tomar uma decisão. Receber o reino de Cristo, o domínio de Cristo, o governo de Cristo na sua casa, na sua família. Aleluia, precisa decidir para que o reino de Satanás e o governo de Satanás venha sair. Ou quem governa a sua casa, a sua vida e a sua família é o governo de Cristo,
ou quem governa é o governo de Satanás. Não existe meio termo. Ou é um reino ou é o outro reino. E aqui nós estamos aprendendo que o reino de Cristo é um reino de luz, é um reino de vida, é um reino de liberdade, a verdadeira liberdade. Vou repetir, a verdadeira liberdade. E eu vou trazer um exemplo. Tem muita gente que diz assim: eu sou livre, porque eu posso fazer o que eu quiser. E olha o engano que o diabo está enganando muitas pessoas. Que o príncipe das trevas está enganando muitas pessoas. Tem gente que fala assim: eu sou livre, porque eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver como eu quiser. Eu posso beber o que eu quiser. Eu posso me comportar como eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou livre. E aí a pessoa diz assim: se eu quiser beber cachaça, né? Tem pessoas que é entregue ao alcoolismo, ele diz assim: eu posso beber, quando eu quiser eu paro. Basta ter força de vontade. Aí eu vejo muitas pessoas que vivem relutando para sair do vício do alcoolismo, por exemplo, e diz assim, e nós acompanhamos pessoas, já lidamos com pessoas que, glória a Deus, hoje está liberto, mas que antes olhava para determinados entorpecentes e dizia: eu não consigo deixar essa miséria. Um cigarro escraviza a vida da pessoa. Um copo de cachaça escraviza a vida da pessoa. E muitos estão dizendo: eu sou livre porque eu posso beber. E alguns pensam assim: ser crente, esse negócio de ser cristão, de pertencer ao reino de Deus, a pessoa não pode fazer várias coisas. Ah, que prisão é essa? Outros dizem assim: eu não vou para a igreja não, porque eu não vou estar em Cristo e me reunir com esse povo que pertence à igreja, ao corpo de Cristo, não. Porque vai ter um monte de regra, de mandamento para mim não praticar certas coisas que eu gosto, que eu quero. Ah, é uma prisão. Na verdade, a prisão é o lugar, é a prática em que certas pessoas estão. Por quê? Eu te explico. Muita gente, ele diz assim: eu vou parar, deixar tal prática. Aí a pessoa fala assim: eu vou ficar sem, por exemplo, quem é entregue ao alcoolismo, ele diz: eu não vou beber. Hoje eu não vou beber, quando é de tarde está bebendo. Outras pessoas dizem assim: esse mês eu parei. Passa alguns dias, já está lá no bar de novo, está entregue nessa prática. Alguns que é dominado pelo vício das drogas diz: parei hoje, daqui a pouco já está lá. Tem pessoas que chegam a agredir pai, mãe, para conseguir dinheiro para ir lá usar droga. Por quê? A pessoa que se acha livre porque diz: eu posso fazer o que eu quiser, na verdade é um escravo daquela prática. E lá em João capítulo 8, versículo 34, está escrito que aquele que comete pecado ou que vive na prática do pecado é escravo do pecado. É escravo. Pastor, como ser livre? Para ser livre é necessário receber o reino de Cristo, o governo de Cristo na sua vida. E Jesus disse assim, ele declarou dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, a verdade é uma pessoa, é o rei da verdade. Quem? Cristo. E o reino de Cristo é o reino da verdade. Aleluia. Ele é o Cristo. Ele é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que vai te libertar? A verdade. Quem é a verdade? A pessoa de Cristo.
e os princípios de Cristo vai trazer libertação para com a sua vida. Pastor, o que fazer? Muda de reino. Ah, eu não consigo deixar tal prática. Está na hora de mudar de reino. Porque o reino das trevas te escraviza em certas práticas. O reino da luz te liberta dessas práticas, desse comportamento. Por exemplo, tem pessoas que vivem na prática da prostituição. Vive na prática da prostituição. E ele diz assim, eu sou livre porque eu posso me prostituir, me relacionar com quem eu quiser. Por quê? Porque eu sou livre. Preso é quem é casado e é fiel no casamento. Esse aí é um escravo. Aí a pessoa ela está, na verdade, escrava de um pecado chamado prostituição. É um escravo. Certo jovem chegou na igreja e pedindo ajuda, pastor, me ajuda, porque eu não consigo deixar a prostituição. Eu quero sair, mas eu não consigo, porque se tornou escravo. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Outras pessoas estão na prática da homossexualidade. E diz assim, eu sou livre porque eu posso ficar, eu posso viver com quem eu quiser. Mas essa é uma prática, é um comportamento. E a pessoa ela diz, eu sou livre, eu assumo e eu sou livre. Mas, na verdade, é um escravo desse comportamento, dessa prática. Pastor, tem jeito? Tem. Mudar de reino. Mudar de reino. Como fazer para mudar de reino? Sair do reino das trevas para o reino de Deus. Nascer de novo. Pastor, como é isso? O que fazer para nascer de novo? Nós estamos no propósito da renovação do entendimento. A Bíblia diz, e não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema desse século. Fala de cosmo, né? Da visão cosmológica desse sistema, desse mundo. Não vos conformeis. Então, para mudar de mente, para ter a vida renovada, para ter a vida transformada, há uma necessidade. Primeiro lugar, da sua parte, é não se conformar. O que é se conformar aqui? É amoldar-se, adotar a forma desse mundo, desse sistema predominante nos dias de hoje. Mas aí eu tenho que enfatizar para você, a Bíblia Sagrada revela que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Quando a Bíblia falou mundo jaz no maligno, não está falando em primeiro lugar de montanhas, do mar, da terra. Não. O mundo, o sistema predominante desse mundo, jaz no maligno. O termo maligno, quem é o maligno? Satanás. Está dizendo está no maligno, o sentido é está no colo do maligno. Está no controle do maligno. Esse sistema mundano está no controle do império do mal. E ele que dita várias coisas, dizendo que viver entregue à embriaguez, isso é normal, é isso que é apregoado nesse sistema de trevas. Viver entregue à embriaguez, imagina, isso é normal. Essa malignidade é tão grande que o diabo inspira pessoas até para patrocinar incentivo à embriaguez. Tem música aí que na música a ênfase é beber, cair e levantar. Olha que miséria. Olha que desgraça. Incentivando as pessoas a beber, cair e depois levantar.
e depois beber de novo, cair de novo. Essa miséria das trevas incentiva as pessoas nesse caminho. Aí, quando você vê alguém que bebe até cair, quem está caído lá, sabe o que acontece? Os cachorros vira-lata da rua, vai lá e fica lambendo a boca de quem está caído. Quem está deitado lá no chão, que seguiu a mensagem dessas músicas, patrocinado pelo príncipe das trevas, que coloca na mente das pessoas e incentiva, inclusive, a produzir. E aí escraviza pessoas que são escravas nas trevas, bebendo, caindo, levantando, bebendo de novo, e famílias sendo destruídas, pais que não conseguem dar atenção para os seus filhos, pais, mães infelizes, pessoas dentro de casamento infelizes por causa que a embriaguez, as drogas, o pecado, a prostituição, o adultério, tantas coisas que existem nesse mundo e que as trevas promovem como se fosse normal. Dá uma olhadinha aí em até ditados que existem, fazendo apologia a casal poder trair um ao outro. Olha só o ditado, que vira uma verdade, uma mentira que vira algo normal no mundo ou no reino das trevas. Chifre trocado não dói. Isso aí é o quê? O marido trai a mulher e a mulher trai o marido e tá tudo certo. Coisa nenhuma. Isso aí é coisa do maligno. Isso aí é coisa das trevas. Pastor, eu quero uma mudança na minha vida. Eu não aceito que isso é normal. Preste atenção. A Bíblia diz, e não vos conformeis com esse mundo. Se você se conformar que essas coisas é normal, é isso que vai ficando na vida da pessoa. Mas isso aí você precisa entender. Que o mundo jaz no maligno. Quem gosta dessas coisas e fica dando risada e contente com essas coisas, é o maligno. Posso falar algo para você? O maligno é cruel. O maligno é cruel. Até numa festa, até em algo que ele produz, que ele incentiva as pessoas a produzir, que a aparência é que é para as pessoas se alegrar, se divertir. Até nessas festas, o que tem por trás de muitas delas é maldade, traição, destruição, mensagens que faz apologia à destruição de famílias, destruição de crianças, de jovens, de adolescentes. Porém, preste bem atenção no que Deus está falando comigo e com você. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com essa mentalidade. Não vos conformeis com esse sistema. Não vos conformeis, quer dizer, não tomeis a forma. Não aceite na sua vida isso. Não aceite que sua família, que não tem jeito para sua casa, que vai destruir mesmo, que seu casamento tem que acabar mesmo. Que seus filhos, o destino deles é viver, alguns no tráfico, outros, né, na embriaguez, outros com arma na mão assaltando. Não se conforme com isso. Jovem, não pense que isso é o que Deus reservou para a tua vida. Não. Isso aí é o plano de Satanás. Isso aí é o plano do príncipe das trevas para você. E o fim disso é a destruição. A Bíblia diz, preste atenção, que há um caminho que para o homem parece direito,
mas o fim dele são caminhos de morte. Então, o que as trevas têm para a pessoa é a morte, separação de Deus e, por fim, a morte eterna. Quantos jovens novos, com um futuro lindo pela frente, cheio de energia, meu Deus, que poderia viver coisas lindas e extraordinárias que o seu Criador, que Deus preparou para você. Está entregue em certas práticas, em certas situações, em certos caminhos, que a vida dessa pessoa vai acabar em breve. Quantos jovens que dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos já vai ter se ido. Quantos jovens lá atrás que com 17, adolescentes, 17, 18, 20 anos de idade, por ter feito certas escolhas de não viver no reino de Deus, mas de viver no sistema das trevas, se foi, partiu para a eternidade, morreu, e que, olha, presta atenção, tinha um futuro lindo e extraordinário pela frente. Nem todo mundo, nem todas as pessoas que morrem no momento certo. Tem gente que diz assim, é como Deus quis. Não, tem coisas que não é como Deus quis. Tem coisas que é como a pessoa escolheu. A pessoa, em vez de escolher Deus e a sua palavra, o reino de Deus, em vez de escolher Cristo e o reino de Deus, escolheu o diabo e as trevas. E aí está como está, e outros que já infelizmente partiu para a eternidade. Mas aqui está uma palavra de Deus para o teu coração. O Senhor está te chamando para mudar de vida. Não se conformar com esse mundo. Não se conformar com esse século. Não se conformar com o sistema predominante que tem predominado no mundo que está em trevas. Mas eu quero dizer para você com convicção, ainda existe uma passagem, uma trajetória, uma ponte da morte para a vida, das trevas para a luz, que está disponível para você. Essa ponte, essa passagem, essa porta, esse caminho continua o mesmo. Se chama Cristo. Eu quero lhe dizer que o caminho, que o acesso, aleluia, é antigo. Não é velho, mas é antigo. É um caminho que os nossos antepassados, muitos antepassados já anunciou. Já declarou dizendo, olha gente, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá atrás, aleluia, já tinha pessoas anunciando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o resto, o resto, irmão, é morte. O resto é engano, é mentira. O caminho em direção ao Pai, o caminho de acesso à eternidade com Deus, o acesso para o reino de Deus, continua sendo o mesmo, se chama Cristo. E esse caminho está disponível, essa porta ainda está aberta. Eu vou repetir. O caminho está disponível. A porta ainda está aberta. A verdade continua sendo anunciada
Mas eu vou dizer para você, o tempo está findando. O tempo está findando. E Jesus está te chamando para você passar da morte para a vida. A porta de acesso das trevas, para você sair das trevas e ir para a luz, a porta está aberta. O caminho está disponível ainda para você trilhar. O caminho que você sai do caminho de morte para o caminho da vida. E lá em Provérbios está escrito que para o sábio, o caminho da vida é para cima, para escapar do inferno que está embaixo. Pense nisso. Que Deus abençoe sua vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Oh glória, aleluia. Abra agora essa porta pela fé. Veja como é. Seu passado não precisa existir. Tudo se faz novo pra você. Passe pela porta grande na luz. Edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade. Ele é a vida que venceu a cruz. Glória a Deus, maravilha, amados e queridos ouvintes, está aqui mais uma palavra de Deus, uma palavra de vida para o seu coração. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada ouvinte que está na sintonia e que tem recebido a palavra de Deus. Querido, por que dessa mensagem? Porque Jesus te ama. O Senhor te ama e nós, com o amor de Cristo, amamos cada um dos ouvintes e das pessoas que estão nessa sintonia. E cremos que Jesus Cristo quer transformar vidas e histórias. Mas tem algumas coisas que não estão funcionando. Não está funcionando. Na vida de muitas pessoas. Tem algumas situações que não estão funcionando. Quais delas? Deixa eu... para a gente concluir aqui. Olha só para você ver. Tem pessoas que até vai na igreja, até se reúne, né, numa casa de oração junto com as pessoas que oram e que buscam. Mas a vida não muda. Às vezes recebe um alívio, mas depois o quadro, a vida não muda. Por quê? Porque precisa mudar de reino.
Não basta ser um simpatizante da fé. Não basta ser só um simpatizante de Cristo e das palavras dele. Precisa mudar de reino. Porque enquanto não mudar de reino, Satanás ainda vai ter acesso à vida da pessoa para imperar e agir na vida dela. Tem um texto na palavra do Senhor que diz que quando um espírito sai do homem, ele anda por lugares áridos, por lugares desertos, procurando casa para repousar. Não achando, volta para a mesma casa. E se não encontrar essa casa preenchida, ele diz: a minha casa está vazia, limpa e adornada. Aí a Bíblia diz que esse espírito entra, ainda traz consigo mais 7. E o último estado desse homem é pior que o primeiro. Não basta só, eu vou lá na igreja, né, porque eu estou me sentindo um peso nas minhas costas, um peso, uma pressão. Tá difícil a situação, eu vou lá receber uma oração para mim receber um alívio dessa situação. Aí a pessoa vai, recebe uma oração, recebe um alívio, melhora um pouquinho as coisas, mas a pessoa continua na mesma vida, continua no reino das trevas, continua com a prática das trevas, continua no pecado, entregue à vida pecaminosa. Não muda. Aí o diabo fala: a porta para mim continua aberta. Aí o diabo entra, traz mais demônios e a pessoa fala: eu já fui na igreja, recebi uma oração, fui até um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, recebi uma oração, melhorou um pouco, mas agora as coisas estão pior ainda. A pessoa: eu não estou entendendo. É que se não mudar de reino, as coisas vão continuar do mesmo jeito e poderá ficar até pior. Mas se você tomar uma decisão na tua vida, você que está ouvindo a palavra de Deus, eu não vou apenas ser um simpatizante da fé. Eu não vou apenas ser um simpatizante de Jesus, de Cristo. Eu vou ir para o reino dele. Chega de Satanás dominar minha vida, controlar minha casa, controlar minhas ações. Chega, chega, chega. Eu quero uma libertação. Corre para Cristo e fala: Jesus, a partir de agora é no teu reino. Toma uma decisão. Há a necessidade de uma escolha. Há uma necessidade, e aqui é para dizer que o homem também tem uma responsabilidade de cooperar com Deus na sua mudança, na sua transformação. Pastor, como que é isso? Sim, o homem tem uma responsabilidade. Se você não pedir e não quiser, o Senhor não age na tua vida. Se você não orar e dizer: Jesus, pode me transformar, entra na minha vida, me liberta, me arranca todo esse mal, Jesus não pode agir. Ele não vai ter liberdade para agir, porque Jesus é diferente do intruso. Jesus Cristo é diferente do maligno, preste atenção nisso. O maligno, ele é um intruso, ele entra, mete a porta da sua casa, mete o pé e entra e faz a bagunça. Cristo não. O Espírito Santo não. Ele só fica se você recebê-lo, se você dizer, como está naquele hino: tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Ele fica na casa de quem, aleluia, diz para ele que ele é bem-vindo. Ele fica na sua casa se você disser para ele que ele é bem-vindo. É nessa casa que Jesus ele entra e que ele fica. Se não disser para ele isso aí, se não mostrar que ele é bem-vindo, ele não fica. Mas se você estiver dizendo: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa,
Eu quero o Senhor na minha família. Você pode ter certeza que Ele vai entrar, que Ele vai fazer morada, que Ele vai mudar o quadro da sua vida, porque você está dizendo para Ele que Ele é bem-vindo. Amém? Permita-me orar por você que tem pedido oração, que tem buscado, aleluia, receber essa palavra de Deus na tarde de hoje, entendeu que Deus falou contigo. Pai, no nome de Jesus, eu apresento em tuas mãos a vida de cada ouvinte, a vida da Thalia, que pediu oração por ela, pela sua família. Eu oro, Pai, para que o teu Santo Espírito venha entrar na sua casa, na sua vida, venha, ó Pai, trabalhar no seu viver, venha, Jesus, realizar a grande obra que o Senhor deseja fazer na vida dela, na sua família. Ó Espírito Santo, entra colocando as coisas em ordem, colocando as coisas no lugar. Aquilo que houver, Senhor, que não vem de ti, aquilo que houver da parte do inimigo contra esta família, nós oramos neste momento para que toda a força do mal, todo o poder das trevas venha cair nessa tarde e que haja uma mudança na casa dessa mulher, na casa da Thalia, na casa da sua família. Faz ali, Senhor, uma obra gloriosa do teu Espírito Santo, que o teu reino venha entrar, que o teu governo venha entrar, o governo de Cristo, o governo que traz luz e dissipa as trevas, o governo que traz libertação e coloca fim à escravidão, o governo que traz vida e expulsa a morte, o governo que liberta da mentira e traz a verdade, o governo que transforma, o governo que liberta. Oramos pela manifestação desse governo na casa dessa irmã, na casa desta família, na vida de cada ouvinte que tem recebido a tua palavra na tarde de hoje, no nome de Jesus. Venha o teu reino, a tua vontade seja feita, assim na terra como nos céus. E amém. E graças a Deus. Eu te louvo, te glorifico, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, está aí essa mensagem de Deus ao teu coração. Estamos já encerrando a nossa programação. Lembrando que hoje, 19 horas, temos, aleluia, o 6º dia do propósito. Propósito, 12 dias de busca e renovação para 12 meses de resposta e transformação. Para ter uma vida transformada, é necessário ter a mente renovada. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela sua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus Cristo.